Bem-vindos ao Fertcast, podcast sobre reprodução humana. Estou aqui de novo com os médicos Paula Marim. Oi, Paula, Olá, tudo bem? Olá, Sérgio. Olá, Pedro. Tudo bem? Pedro Peregrino. Oi, boa noite, como vai? Tudo bom, Pedro? E eu sou Sérgio Gonçalves. A gente está aqui na nossa reunião semanal. Hoje vamos discutir um assunto delicado. Hoje a ideia é a gente trazer, para quem estiver ouvindo, um pouco de como médicos discutem em relação aos casos que atendem, os casos difíceis, a incerteza que a gente tem também em relação a se o caso vai dar certo, se não vai dar certo. O tema de hoje é: existem casos impossíveis? E aí, quem gostaria de começar? Não diria, eu acho que assim, existem casos impossíveis? Depende, né? Depende até onde a paciente, depende até onde o médico quer ir. E existem casos muito difíceis. A gente mesmo tem esse hábito, né, Sérgio? A gente discute sempre os casos na clínica e a gente sempre fala, esse caso é mais tranquilo, esse caso é fácil. E tem aqueles que a gente fala, putz, peguei um caso hoje difícil, hein? A gente já, de acordo com o caso, com a idade da paciente, com o fator de infertilidade, a gente já consegue classificar os pacientes como casos fáceis e difíceis, e esses casos difíceis são vários, né? Então, casos de adenomiose, casos de uma baixa reserva, fatores uterinos são bem complicados, mas assim, tudo acho que depende muito de onde a paciente, de onde o médico, até onde o paciente, até onde o médico querem ir, né? Então, bom, temos tratamento para chegar até a gestação, né? O que eu quero dizer é isso, acho que vocês concordam comigo, depende, se a paciente liberar para a gente chegar e usar até os últimos recursos, provavelmente a gente vai conseguir fazê-la engravidar. O problema é como, né? O que ela vai querer, o que ela vai permitir que seja feito para que a gente consiga atingir gestação. E aí, Pedro? Eu acho que casos impossíveis não existe. O máximo que a paciente vai ter que fazer nesses casos difíceis ou é arrumar alguém para doar óvulo para ela, ou alguém para arrumar um útero para ela. Ou ela desiste do tratamento. Então eu costumo dizer que os fatores que eu mais acho difícil, os fatores que eu mais acho difíceis são os ovarianos, né? Quando a paciente não tem reserva, quando a paciente não ovula, ou principalmente quando a paciente não tem uma reserva compatível para a gente conseguir estimular e conseguir fazer o tratamento, que a gente vai acabar indicando tratamento com ovodoação. E nos fatores uterinos, quando o útero é muito complicado, tem fatores uterinos polimiomatosos, que é uma gestação muito difícil, ou você faz múltiplas transferências, a paciente não engravida por uma adenomiose grave, e às vezes acaba tendo que indicar útero de substituição. E aí ela vai conseguir o sonho que ela tanto aguarda. Mas casos impossíveis, eu acho que talvez um termo muito forte para a paciente que quer ter um filho. O que acontece é que o que é possível para a gente nem sempre é a mesma coisa que a paciente enxerga como possível, né? A gente sabe, conhecendo todas as técnicas que a reprodução assistida oferece, que o número de casais que realmente não tem nenhum tipo de recurso, nenhuma possibilidade de ter sucesso no tratamento, entendendo como sucesso do tratamento um bebê em casa, o número de casais que realmente não tem jeito nenhum para conseguir isso é praticamente zero. A gente não enxerga assim um caso que a gente fala, olha, este caso não tem a menor possibilidade de sucesso, porque a gente já vislumbra um horizonte amplo de todas as técnicas que a gente pode oferecer para o paciente, que inclui, isso é bem verdade que você falou, as questões ovarianas, principalmente idade da mulher, reserva ovariana, os fatores uterinos que a Paula bem colocou, que são difíceis de tratar muitas vezes, como aquele endométrio que não prolifera, um útero com muitos nódulos de mioma, que a gente não consegue submeter a uma cirurgia de retirada desses nódulos com segurança, sem o risco de perder o útero. Então existem casos que são muito difíceis, mas a gente pode pensar em oferecer, por exemplo, como você falou, né, Pedro, tratamento com óvulo doado. Mas de repente, no sentimento daquela paciente que nos buscou para fazer tratamento, usar o óvulo de uma doadora não é
uma alternativa para ela. Ela quer ter o filho com o óvulo dela. De repente, para essa paciente, ela enxerga, quando a gente fala que o tratamento para ela é com óvulos doados, como um fim da linha. E aí, o tratamento para ela talvez não seja possível. Vocês certamente já atenderam pacientes assim, não? Sim, eu já entendi. Né? A indicação de ovo doação, né, é muito difícil, né? Para a paciente aceitar. É muito difícil você pegar um casal que aceita a ovo doação de primeira, assim, você indica, ela aceita numa boa, muito difícil. Por vários motivos. Tem a questão da paciente achar ou querer que a código genético seja totalmente do casal, um preconceito, e a própria sentimento de inutilidade, assim, de não conseguir, né, gestar, ou dar um filho para o marido, ou gestar um filho que seja com óvulos dela. Mas de impotência, né? A gente sabe, de impotência, a gente sabe que é um tipo de tratamento que aumenta muito as chances, né, de gravidez em muitos casos, e que eu acho que eu nunca vi uma paciente não aceitar. Ela pode ter que tomar uma ou duas, que a gente chama de uma ou duas porradas, assim, alguns resultados negativos, para ela se convencer que, na verdade, o objetivo dela ali é ter um filho. E não importa muito qual técnica a gente vai usar, né? Claro que não vai ser uma decisão, na maioria das vezes, tomada de um dia para a noite. Mas por isso que eu falei que não tem casos impossíveis, né? Talvez tem casos difíceis que a gente tem que usar, que lançar a mão dessas estratégias. Mas é bem isso que eu disse, eu acho que é o limite, né? O limite da paciente, até onde ela quer ir, né? Se ela se fecha, bom, nesses casos, por exemplo, de baixa reserva, se ela se fecha, eu quero só fazer com os meus óvulos, aí vai ficar realmente difícil. A gente tem recurso, a gente tem técnica para que ela engravide, mas para isso a gente vai precisar usar o óvulo de doadora. Se ela se limita a não querer usá-los, aí vai ficar bastante complicado, talvez impossível sim. Então depende do limite, até onde ela vai querer ir, né? Casos também, fatores uterinos, tem os fatores uterinos que são bem difíceis de tratar. E usar um útero de substituição, eu acho que às vezes até é mais complicado do que um óvulo de doadora. Né? O útero de substituição tem toda a parte da legislação, né, de quem vai ser essa mulher, essa barriga de aluguel. Né, o útero de substituição é a barriga de aluguel. Então, de quem vai ser essa barriga de aluguel, de como que vai conseguir, porque tem que ser até um parente de quarto grau do casal. Então, tem essa parte difícil, né, para encontrar, e tem a parte da aceitação, que vai ser o filho sendo gestado por uma outra pessoa, eu acho até mais complicado. Então, esses limites é que a paciente ela vai ter que definir para que a gente consiga definir esse caso como possível ou impossível, assim, até o que a gente vai poder oferecer, né? De acordo com o que a gente vai poder oferecer. E vamos lembrar também que a gente está falando muito da paciente, mas às vezes quem coloca o limite não é a paciente, mas é o marido, nos fatores masculinos, né? Existem casos de azoospermia, quer dizer, ausência total de espermatozoides, que mesmo com tratamentos hormonais, com microcirurgia para tentar encontrar espermatozoides nos testículos, esses espermatozoides estão ausentes, não tem possibilidade de usar espermatozoide, portanto não tem possibilidade de formar um embrião com a carga genética do marido, e o tratamento é fertilização in vitro com sêmen de doador. E às vezes existe uma resistência do parceiro ou do marido. Não, eu não quero fazer, eu já contribuo com uma parte tão pequena no tratamento, que é só com o espermatozoide, porque ele não vai gestar, ele não vai engravidar, ele não vai tomar hormônios na maior parte das vezes, então ele se sente não participando às vezes do tratamento porque ele não tem o espermatozoide, e às vezes tem uma resistência muito grande em usar sêmen de doador. Então o limite pode vir também do marido, né? A gente sabe, a gente convive muito mais, atende muito mais diretamente as pacientes, até pelo fato de precisar fazer ultrassom, dosagens hormonais. A maior parte dos procedimentos de reprodução assistida é feito na mulher, né? Mas a gente não pode esquecer também da parte masculina aí na decisão do rumo que vai ser tomado no tratamento. Sim, eu costumo também dizer que, quando eu estou indicando gametas doados, né, para o casal, que é muito mais fácil a mulher aceitar, na minha opinião, fazer tratamento com óvulos doados do que o homem. Por quê? Porque a mulher vai gestar, né? O fato dela ficar grávida, ela passa por várias alterações, tem um vínculo com o bebê, a gente já tem a questão da epigenética, que a gente sabe que é muito forte,
E a questão da amamentação. Então, quando o bebê nasce, vai direto para a hora de ouro, né, que vai direto para os seios da mulher, para mamar, e tem o vínculo. Isso tudo meio que se sobrepõe à questão do óvulo doado. Agora, o homem não. O homem, ele vai, ainda por cima que a gente vive numa sociedade super machista, o homem ele vai ter que fazer um tratamento com sêmen doado, a sensação de impotência é muito maior, né? Por ele ser meio machista, não vou conseguir dar um filho para minha esposa, não vou conseguir ter um filho com meu espermatozoide, e ele não tem, pelo menos nos primeiros momentos, vínculo nenhum. Ele vai ver o bebê nascer e o bebê vai direto para o colo da mãe e ele vai ficar lá. Eu acho que isso é muito mais difícil para ele tomar esse tipo de decisão quando é um tratamento com sêmen doado. Eu costumo dizer que tanto para a mulher quanto para o homem, quando a gente precisa tomar uma decisão como essa, de usar um gameta doado, seja óvulo ou seja espermatozoide, precisa ligar a chave. Ele precisa, ou ela precisa entender que essa é a via possível para viabilizar o tratamento. Não adianta uma mulher de 45, 46, 48 anos insistir em usar os próprios óvulos, ainda que exista alguma reserva ovariana residual que seja, quando a gente sabe que as taxas de sucesso são muito baixas, inferiores a 1%. Né? E o homem, quando também não tem espermatozoides, não tem jeito. Né? A primeira coisa que a gente precisa avaliar para ver a viabilidade de tratamento é conseguir óvulo e espermatozoide, sem os quais, parece óbvio dizer isso, mas é importante deixar bem claro, se não tiver óvulo viável, espermatozoide viável, a gente não forma embrião. Então isso pode, já neste começo, já pode estar o limite do tratamento e a impossibilidade do sucesso. Aí respondendo à pergunta, se algum dos membros do casal, ou um deles, ou os dois, falarem, olha, gameta doado, óvulo doado ou espermatozoide doado não é uma opção pra gente. Esse caso vai ser impossível, a gente tem que falar, olha, então não vale a pena fazer o tratamento. É melhor vocês decidirem se vocês realmente querem ter filhos. Isso eu sempre falo para os casais também, a opção de não ter filhos tem que ser considerada, né? O relacionamento do casal não pode sucumbir porque de repente eles não vão conseguir ter filhos, tem que ser um plano B, um plano C, como vai ser a vida sem filhos. Já tive casais que em tratamento chegaram e me disseram, olha, vamos tentar mais uma vez, se não der certo a gente vai partir para adoção, a gente já definiu que esse filho ele virá, seja de uma forma ou de outra ele virá. E acabaram adotando uma criança e foram muito felizes, mesmo não tendo sucesso no tratamento proposto, né? Então, o limite vai ser estabelecido às vezes já logo no início. E às vezes a gente tem óvulos, tem espermatozoide, mas você tem o útero é muito ruim, você não tem uma pessoa que pode ser útero substitutivo. Então tem uma série de dificuldades, às vezes, os tratamentos que realmente acabam dificultando o sucesso e o nascimento do bebê, né? Não, eu acho que os pontos que a gente queria abordar são esses, né? Não tem a questão da impossibilidade do tratamento, dos casos difíceis. Eu acho que se esbarra principalmente aí nos casos de gametas doados. Então eu acho que só para concluir, a gente precisa lembrar que os fatores mais difíceis que a gente encontra na prática clínica, que podem, né, dar a impressão que os casos são impossíveis, são justamente esses. A viabilidade de óvulos ou de espermatozoides. Espermatozoides existem os casos de azoospermia, homens que não produzem de forma nenhuma espermatozoides, e os casos de insuficiência ovariana ou de mulheres com idade mais avançada, cuja qualidade do óvulo já é inferior e a chance deles originarem embriões viáveis é muito baixa. Então a gente tem qualidade de gametas, óvulos e espermatozoides, e a questão uterina. Eu acho que são os principais fatores que inviabilizam muitas vezes o sucesso do tratamento como a gente imagina inicialmente, né? Então os fatores uterinos, úteros miomatosos, endométrios que não proliferam, malformações uterinas, tem mulheres que têm malformações congênitas uterinas e acabam precisando de útero substitutivo. Mas para todos esses problemas, digamos esses problemas mais graves, mais difíceis dentro da reprodução assistida, existem as alternativas, que são, como a gente já colocou, gametas doados, tanto óvulo quanto espermatozoides, e no caso de útero, útero substitutivo.
Ok, então a gente, do ponto de vista médico, de técnicas, a gente consegue oferecer solução para quase todos os casos, para não dizer para todos os casos. E a possibilidade ou não, quer dizer, existem casos impossíveis, aquilo que a Paula colocou no começo da conversa, depende do limite, até onde o casal quer ir. Tem casais que já chegaram para mim e falaram, olha, eu não quero fazer fertilização in vitro. Às vezes por questões religiosas, nem a fertilização in vitro eles querem fazer. Então a gente vai poder oferecer uma gama muito menor de alternativas para possibilitar o nascimento desse bebê. Então o limite acaba sendo colocado pelo casal. Mas como a gente não trata só de fatores, a gente não está tratando fatores de infertilidade ou doenças ou distúrbios de produção de gametas, a gente trata pessoas, e essas pessoas têm valores, têm crenças e têm aquilo que eles sentem, que eles querem fazer, até onde eles querem chegar. Então dentro desse contexto do que é o tratamento envolvendo as pessoas e não só os fatores, sim, existem casos impossíveis que a gente não vai conseguir, infelizmente, fazer com que nasça um bebê daquele tratamento, né? Eu acho que a minha visão é essa, né? Mas é exatamente isso que a Paula colocou. É o limite que o casal coloca. Concorda, Paula? Acho que a gente é bem sintonizado, né, na clínica, Sérgio. Concordo plenamente com absolutamente tudo que você falou. Esses limites são limites que eles às vezes aparecem ao longo ali da conversa. Muitas vezes a paciente, o casal chega e a gente não tem ainda esse diagnóstico fechado de um caso impossível, de um caso difícil, e a coisa vai se configurando como difícil ali ao longo do tratamento. E esse é ao longo do tratamento que a paciente, que o casal tem que ver realmente qual o limite até onde eles querem chegar. Então, é o papo, né? Eu acho que é isso. E nesse momento é fundamental aquele bom relacionamento médico-paciente, casal-paciente, porque é isso, a gente tem que expor, a gente tem que conversar, tem que ter paciência, é uma situação extremamente delicada, né? É muito difícil, é um tema muito difícil para o casal engolir, e cabe a gente, então, ter uma boa conexão, um bom vínculo com esse casal, tentar ajudá-los até onde eles quiserem ir. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Essas situações são, claro que são a minoria, né? Mas eu acho que essa questão do limite do casal é muito importante, a gente tem que ser abordado desde o começo do tratamento, dessa primeira consulta. E lembrando também que às vezes os limites existem, os casos começam aparentemente impossíveis para aquilo que a gente está falando, né? O casal impõe limites, isso eu não quero fazer, não vou chegar nesse ponto, mas muitas vezes ao longo do tratamento, conforme a gente vai explicando e eles vão conhecendo quais são as técnicas, quais são as alternativas, esses limites vão sendo superados, né? Então a superação de limites que os pacientes têm, não só os limites do ponto de vista médico, mas aqueles limites em relação àquilo que eles acham que é o melhor para eles e o que seria a realização do sonho de serem pais e mães, a superação desses limites muitas vezes acaba resultando no sucesso, que é o bebê em casa. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente abordou os principais fatores, né, nessa questão complicada que a gente vive no dia a dia discutindo, ponderando. Quantas vezes a gente não olha o casal na nossa frente e fala, poxa, será que vai dar certo? A gente vai conseguir oferecer tudo o que eles precisam? O que a gente oferecer, será que eles vão querer? A gente tem essa dúvida também, isso faz parte do nosso dia a dia, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um tema muito difícil, mas muito importante para os casais que têm infertilidade. E vejo vocês no próximo episódio do Freshcast. Até a próxima. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Um abraço.